Glórias a Jesus, boa noite. Quantos aqui estão felizes de estar na casa do Senhor? Amém. Deus é muito bom, bom ter você aqui. Seja muito bem-vindo. Nessa hora a gente vai ler um pouco da palavra de Deus. É o momento da palavra de Deus. E quantos aqui vieram para receber uma palavra de Deus? Eu tenho certeza, irmão, absoluta, que o Senhor vai fazer algo poderoso aqui em nosso meio. Você crê nisso? Hoje de manhã nós tivemos um tempo tão precioso aqui, e eu tenho certeza que agora à noite não será diferente. Então, abra sua Bíblia em João, no capítulo 4, no verso 1. Vamos ler juntos. João, capítulo 4. A gente vai ler juntos até o verso 16. Vamos lá? Quantos trouxeram a Bíblia? Glória a Deus. A adesão está aumentando, estou gostando. Os amados que ainda não têm uma Bíblia, eis a sua oportunidade, aleluia, de pedir de Natal, glória a Deus. E o candidato para te dar de presente pode estar aí ao seu lado, aleluia. Olha Deus falando aí poderosamente, glória a Deus. Vamos lá, você que não trouxe a sua Bíblia, vamos acompanhar aqui no telão, vamos lá. João capítulo 4, no verso 1, diz o seguinte: os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou mais uma vez à Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Disse a mulher: Senhor, o Senhor não tem com o que tirar a água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede e nem precise mais voltar aqui para tirar água. Verso 16, ele lhe disse: vá e chame o seu marido e volte. Curva sua cabeça. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, obrigado por sua palavra, que é viva, que é eficaz, que é poderosa. Cremos que o Senhor está aqui, ó Pai. Cremos em uma noite, Pai, de restauração. Eu creio, Pai, em famílias sendo restauradas aqui. Eu creio, Pai, em sonhos sendo restaurados. Eu creio, Pai, em vidas novamente ressuscitando aqui nessa noite, ó Pai. Pai, muito obrigado porque o Senhor está aqui em meio a essa adoração, em meio aos louvores que foram entoados, e na sua palavra não será diferente. Eu tenho certeza, Pai, que o teu Santo Espírito está em cada um aqui agora, para ensinar a palavra. Eu sou apenas um canal, mas será o teu Santo Espírito, ó Pai, que trará o convencimento. Não são as minhas palavras, mas a sua palavra, ó Pai, que vai convencer cada coração aqui, ó Pai. Por isso, ó Pai, nós cremos em uma noite marcada, nesse encontro marcado com o Senhor, ó Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.
Quantos aqui amam a palavra de Deus e amam estudar? Amém, aleluia. Eu vi algumas mãos levantadas aqui, quando eu disse que ama estudar. Ama estudar mesmo, gente? Glória a Deus, então tá bom. Nós iremos, irmãos, agora começar a passar verso por verso desse texto. Porque normalmente a gente, quando vai ler a palavra de Deus, nós não podemos nos posicionar como um texto comum. Como se a gente estivesse pegando um jornal e lendo as notícias. Não, nós estamos com palavras de vida. A palavra de Deus, ela é um tesouro. Então nós precisamos cavar, nós precisamos nos debruçar em cima da palavra de Deus, porque cada frase, cada palavra, existe um segredo ali por trás, que o Senhor não quer para você, que você tenha uma palavra para você usar para outras pessoas, mas a palavra começa mudando a nós, porque à medida em que o autor está junto com você, ele começa a clarear ambientes e lugares dentro do seu coração, que precisam de luz, que precisam que a luz acenda, porque uma vez que a luz se acende em nosso coração, é possível ver tudo que está fora do lugar, porque existem ambientes, irmãos, no nosso coração, que são como aqueles quartinhos, irmãos, escuros. Todo mundo às vezes tem em casa o quartinho dos trecos, não tem? Na bagunça, vai entulhando tudo ali. E normalmente é um quarto que nem lâmpada tem, para a gente nem ver o que está acontecendo ali dentro. Você só vai colocando ali assuntos que você não quer tratar. Depois eu resolvo. E vai jogando nesse quartinho. Só que quando a palavra do Senhor chega, ela é luz. Ela não é a lâmpada, simplesmente, mas ela é a luz. Não precisa ter um bocal para colocar a lâmpada, ela é a luz. Então todo o ambiente que está escuro vai acender. E aí, irmãos, quando a luz acende, não tem como fazer vista grossas mais. Porque quando luz chega, você vai ter que lidar agora com tudo aquilo que está fora do lugar. E é justamente isso que nós vamos fazer nessa noite. Aleluia. A gente vai lidar com ambientes que estão fora do lugar e que, às vezes, a gente simplesmente faz uma vista grossa. Eu não quero lidar com isso, simplesmente. Mas nessa noite você tem um encontro marcado com Jesus de Nazaré. E Jesus de Nazaré é aquele que, quando ele tem um encontro conosco, ele não deixa nenhum assunto pendente. Porque por mais que você tente fugir dele, você não consegue. Por exemplo, ele encontrou essa mulher ao lado de um poço. Então, diga para a pessoa que está do seu lado, pode ficar tranquilo que eu não vou falar isso muitas vezes, aleluia. Mas é uma frase importante. Diga assim para a pessoa que está do seu lado, com aquele olhar assim de crente, entendeu? Olhando assim para ele, ó, não tem para onde correr hoje. E vou te falar, eu já combinei com os anjos, eles estão ali, na porta. E na descida da escada também, tá? Os amados estão aí em cima. Não tem para onde correr hoje, estão todos eles com a espada desembanhada. Quem tentar passar já sabe. Assim, ó, volta. Volta. Aleluia. Então vamos lá. O texto começa com um problema. Quem aqui gosta de problema? Ué, gente, não entendi. Não entendi porque não houve adesão. Mas você provavelmente já disse o seguinte: os problemas da minha vida me fazem crescer. E coloca no Instagram. Aleluia. Faz uma arte no Canva, que eu sei. A gente usa os aplicativos que são gratuitos. Aleluia. Faz uma arte no Canva. Aleluia. Que está pré-pronto. Aleluia. E só coloca a frase lá e lança assim. Mas quando eu perguntei quem gosta de problema, não teve ninguém aqui para dizer assim,
Não, eu escutei uma pessoa. Tem gente que falou que eu gostava aqui. Tem sempre um doido no meio de nós. O problema não é você assim, gostar de problema não é um problema. Por mais redundante que seja isso. A questão que o nosso problema é a gente ser criadores de problemas. Porque o maduro, aonde ele chega, ele resolve problemas. Ele não avulta o problema. Ele não coloca pilha para ver o parquinho pegar fogo. Mas o maduro é aquele que se posiciona para solucionar os problemas. Jesus começa essa história aqui com um problema que não foi criado por ele. Não foi ele que criou o problema. A discussão ali, eles estavam vendo o que Jesus estava fazendo e começou a discussão. Não, mas que ele está batizando mais do que João Batista. Então, Jesus vai fazer o seguinte, esse problema é um tipo de problema que não preciso perder tempo. Porque problemas que o maduro resolve é problemas que vai trazer salvação. Não problemas que vai trazer fama para o nome dele. Ele não vai perder tempo com essa resolução, porque é uma discussão que não vai trazer vida para ninguém. Só vai, irmãos, amenizar ou afagar o anseio da pessoa de querer estar certo. Então, ele não vai se preocupar com esse tipo de problema. Ele simplesmente vai se retirar. Agora, um ponto interessante que nós vamos ler aqui é que Jesus, ele vai deixar a Judeia em direção à Galileia. Esse trajeto que Jesus vai fazer agora, já era um trajeto comum feito pelos judeus. Porém, o judeu, o que ele fazia? Para não ter que passar em Samaria, ele dava a volta pelo Rio Jordão. Porque o judeu considerava o samaritano alguém de baixo escalão. O judeu considerava Samaria um ambiente de gente baixa, entendeu? Que não merecia nem a presença deles lá. Havia uma certa rixa. Porque o povo samaritano é o resultado de um casamento entre um gentio e alguém com a naturalidade de judeu. Gentio, judeu, casou e nasceu um samaritano. Ele não é nem judeu e nem gentio. Então se tornou alguém até mesmo com uma etnia não aceita por eles. Então, o judeu não queria passar por ali. Então, lembra que eu falei para você que nós vamos ver os versículos, e cada versículo que nós formos ler, o Senhor vai nos ensinar algo, e Jesus já começa ensinando aqui, logo no versículo 3, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. Jesus, ele vai sair de uma estação e vai para uma outra estação. Ele está em uma geografia e vai para outra geografia. Ele está em um ambiente e vai para outro ambiente. E por que é importante você prestar atenção nisso? Porque Jesus já está nos ensinando que quando a gente deixa uma estação para outra estação, nós precisamos ir inteiros para outra estação. Porque tem gente que na hora de mudar de estação, ele se deixa e vai para outro lugar. Mas Jesus está dizendo o seguinte: eu deixo a Judeia, não vou deixar rastro meu lá. Eu vou sair de lá inteiro e vou para outro ambiente. E nós, o que às vezes acaba acontecendo? Um relacionamento que foi frustrado. Você está querendo passar por uma nova estação, mas ainda se remetendo ao seu
passado. Querendo viver algo novo, mas com lembranças daquilo que passou. E aquilo que passou ainda influencia a sua tristeza e a sua alegria. Porque não adianta você seguir em frente sem deixar o passado. Não adianta você querer dar passos em direção ao futuro sem antes resolver completamente a atual estação. Existem pessoas com seu passado tão mal resolvido que elas não conseguem nem ficar no mesmo ambiente que outras pessoas que fizeram parte de outras histórias. Quando fulano chega, ela sai. Evita até passar por determinados lugares. Não tem um determinado lugar que às vezes fica marcado em nossa vida e que a gente fala assim, cara, eu preciso aprender um novo caminho que nem em frente a esse lugar eu quero passar. Eu vou passar por outro lugar, não quero passar aqui. E o que Jesus está nos ensinando? Eu preciso de você inteiro. Porque se você ficar lidando com a sua história dessa forma, você vai ficar se fragmentando. E cada estação da sua vida você vai deixar um pedaço para trás. Quem será você daqui a alguns anos se você continuar, cada ambiente, cada lugar que você vai, fica um pedaço seu? Então, irmãos, é hoje o dia da gente juntar os nossos fragmentos e voltar a ser inteiro. E voltar, irmãos, a ser quem nós fomos criados para ser. A essência que o Senhor nos criou para ser. Você não será, irmãos, rastro de histórias, mas você viverá a sua vida por inteiro. Você não será, irmão, fragmentado, mas você será por inteiro. Porque quando o Senhor te fez, Ele te fez por inteiro. E você viverá inteiramente. Você pode aplaudir ao Senhor. Tem gente, irmão, que o sorriso dela ficou no passado. Ela não sorri mais porque aconteceu uma frustração há uns tempos atrás. O líder mudou. O líder mudou e influenciou no meu servir. Mudou de igreja, mas ainda a vida ministerial está na igreja que saiu. Chegou na nova estação, não profetiza mais, não ora mais, não clama mais, os dons se apagaram, o ministério se apagou. Por quê? Porque sofreu uma decepção antes e agora está assim, eu não quero mais me frustrar novamente. Já pode fazer o apelo, né? Quantos aqui desejam? Existem pessoas que Deus orientou, irmão, sair da sua cidade e vir morar em outra cidade. Agora o sorriso dela pertence a uma cidade. Só quando volta que sorri. Porque ela atribuiu a felicidade dela e quem ela é a uma estação da vida. E não está vivendo aquilo que o Senhor está fazendo de novo. Existem pessoas, irmãos, que saíram da sua vida. Mas não é para você ficar lamentando porque saiu. Deus tem algo novo para fazer. Deus tem algo novo para fazer. Eu me lembro, irmãos, e deixa eu abrir a caixa aqui da intimidade da minha vida para você. Eu me lembro que quando eu cheguei aqui na igreja, fazem 2 anos. E graças a Deus, irmãos, do lugar da igreja, do ministério que eu fazia parte, a gente era pastor lá e tal, saímos super bem de lá.
graças a Deus, com as portas abertas. E a igreja, para poder, uma forma de honrar a nossa vida, nós havíamos ajudado a implantar um seminário lá. E como eu era o diretor, então a gente recebia uma determinada ajuda de custo para ficar ali com a nossa vida, sempre ali atendendo as demandas. E quando nós saímos dali, o pastor falou assim: a igreja ainda quer honrar a sua vida. O dia em que você não quiser mais, é só falar, que a gente para de te honrar. Mas se você quiser para o resto da sua vida e levar essa honra até o dia em que os seus dias se findarem na terra, você vai levar. Só que, irmãos, quando eu comecei a viver a nova estação aqui, Jesus começou a falar: ei, ainda existe passado em você. Ainda existe passado. O novo não vai começar se você não abandonar o seu passado. Mas eu falava assim: mas Senhor, me abençoa, mas não faz mais parte de você. Existem assuntos, irmãos, que o Senhor vai tratar com a gente nessa noite. Você está feliz com isso? Tem gente, irmãos, que a alegria ficou no passado, o ministério ficou no passado, os dons ficaram no passado, o servir ficou no passado. E é essa hora que a gente começa a se perguntar: cadê a minha alegria? E se você tentar atribuir isso a pessoa, coisa e lugares, é sinal de que você não está voltado para a palavra. Porque a fonte da alegria não é coisas, pessoas e lugares. A fonte da alegria é a palavra de Deus. A palavra de Deus ainda continua imutável, infalível, ela não muda. E Jesus continua caminhando. Então, de cara, ele já nos ensina o seguinte: quando eu passo de uma estação para a próxima, eu não deixo rastro na atual. Eu vou para a próxima inteiro. Você sabe por quê? Se você não aprender isso, irmãos, você nunca será inteiro nos seus relacionamentos. Porque você sempre vai achar que o seu novo amigo tem que te dar o que você tinha na amizade antiga. Você vai sempre achar que aquela pessoa que você está se relacionando para se casar, ela tem que ser como a pessoa do relacionamento anterior. Se ainda tem lembrança, é porque ainda tem rastro. Então Jesus está nos ensinando: quando eu passo de uma estação para outra, eu vou inteiro. E é justamente isso que vai acontecer, e volto a repetir: você não vai sair daqui fragmentado mais. Mas eu creio, irmãos, em nós saindo daqui, a gente vai sair daqui dessa noite, irmãos, completamente inteiros para servir ao Senhor. Lembra que eu falei para você que Jesus, a palavra do Senhor vai dizer no verso 4, era necessário atravessar a província de Samaria. Jesus tem a habilidade, irmãos, de ressignificar trajetos. Porque existem caminhos na nossa vida que a gente evita passar, porque eles nos causam dor. Dependendo de como for, existem cômodos na nossa casa de algumas pessoas que nem são visitados mais, porque determinados cômodos causam dor. E Jesus está aqui, irmãos, para ressignificar trajetos.
um trajeto que era evitado, ele vai dizer assim: eu faço questão, porque é necessário eu passar para que outros passem também. É necessário eu ir no lugar da rejeição. É necessário eu ir em lugares evitáveis, para que aquilo que o Senhor quer fazer de maneira intencional aconteça. Se nós estivéssemos com um mapa aqui, Jesus não vai passar porque ele quer andar em linha reta. Jesus quer passar em Samaria porque ele tem um encontro. Jesus tem um encontro. O mesmo encontro que ele tem com você aqui nessa noite. Jesus, ele tem um encontro. Então era necessário passar, justamente porque os judeus desprezavam os samaritanos. Era um desprezo, irmãos, não só por questões religiosas, mas era desprezo até por etnia. Era um desprezo por aquilo que eles eram. E Jesus vai começar a caminhar em direção a esse lugar, sem medo de ser desprezado. Porque quando se tem um propósito, o desprezo, a falta de afeição não suplanta aquilo que nós temos a fazer. O propósito de Jesus é maior do que qualquer tipo de intenção de ser rejeitado naquele ambiente. Então entenda uma coisa. Jesus, ele não evita o confronto. Ele entende que é necessário passar por esses caminhos para que, ao se chegar lá, se conclua o seu propósito. Você está comigo? Existem caminhos que evitamos por conta do histórico da dor, mas na agenda de Jesus, dor não é o fim. O desespero não é o fim. O cansaço não é o fim. Na agenda de Jesus, dor, desespero, cansaço, sede são ambientes de cura e de restauração. Por mais que o nosso comportamento tente evitar, Jesus não vai evitar. Então ele continua andando, e daí no verso 5 vai dizer o seguinte: chegou, pois, a uma cidade Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho. E estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem. Assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta, e algumas versões vão dizer meio-dia, porque hora sexta é a contagem dos judeus, mas para nós aqui é meio-dia. Qual foi a condição que Jesus chegou até esse lugar? Diga comigo assim: cansado e com sede. Jesus, ele chega fisicamente no ambiente aonde é o problema espiritual da mulher que vai chegar. Jesus poderia, se ele quisesse, não chegar cansado e muito menos com sede, porque ele tem poder suficiente para, com um estalo de dedo, a água daquele poço, ele dá um comando e aquela água vai em direção à boca dele para poder saciar a sua sede. Mas a questão é que ele se posiciona como um sedento, como alguém cansado, porque vai chegar alguém, não com um aspecto de cansado, não com um aspecto de sede, mas o seu interior está cansado e no seu interior existe sede. Essa cidade onde Jesus está, que é Sicar, é uma cidade conhecida como a cidade dos bêbados. Sicar era conhecida como a cidade dos bêbados. E olha o assunto que Jesus ele tem um senso de humor. Na hora de curar, ele vai falar de beber, num lugar aonde todo mundo é conhecido como bêbado. Mas ele está ali, sabe por quê? Porque o desejo de Jesus é tirar os rótulos
que colocaram na sua vida. O desejo de Jesus, irmãos, não é que você seja conhecido pelo histórico que você está vivendo, mas você seja conhecido por aquilo que Ele fez na sua vida. A cidade de Sicar não tinha rios importantes para suprimento de água. Pelo nome dessa cidade, temos a noção qual era o estado daquela província. Então, Jesus, ele chega meio-dia. Quem aqui mora no Rio de Janeiro sabe que, irmãos, ir no meio-dia no supermercado é difícil. Os vasos aí, quando a vasilha esquece de algo para o almoço, ela fala, tem como ir ali? 11h59. E sendo que você já havia, de manhã, estado naquele lugar. E aí você fala assim, por que não me falou mais cedo? Aí você fala, não tem como fazer essa comida assim, esse negócio não? É o sal, não tem como dar um jeito. Porque meio-dia, irmãos, é muito quente. Muito quente, principalmente quem mora aqui no Rio de Janeiro, quem está chegando agora, você vai ver no verão, aleluia. E nós que temos uma defasagem de cabelo, aleluia. É preocupante, irmão, preocupante. Muito quente. E aquela mulher vai aparecer justamente nesse lugar e vai encontrar Jesus com sede, cansado. Vocês estão comigo? Então vamos lá. Verso 7. Nisto veio a mulher samaritana tirar água, disse-lhe Jesus, dá-me de beber. A mulher chega com o seu cântaro, e naquela época, irmãos, entenda o que está acontecendo aqui. Lembra que eu falei com você que Jesus tinha um encontro? Jesus exatamente tem um encontro porque não era comum nesse horário ir buscar água. Essa mulher está comunicando muitas coisas e Jesus já está fazendo a leitura. Primeiro, a posição social dessa mulher. Porque se ela fosse socialmente, rica, não seria ela que iria buscar água. Ela teria empregadas para poder fazer isso. E você nota que ela está indo num horário que ninguém vai, justamente porque ela está evitando o relacionamento. Ela não quer conversar. Ela não quer que ninguém pergunte, e aí, como que você está? Porque às vezes, irmãos, a situação da nossa vida, do nosso interior, está tão ruim, que nem mais e aí tudo bem a gente está suportando mais. Porque o nosso desejo seria, alguém pergunta, e aí, está tudo bem? E você, não está tudo bem. Inclusive desde o início da semana, inclusive o mês inteiro, inclusive esse ano já deu. E a gente tem mania de, sabe o quê? Começar a desejar o próximo ano. E nós estamos vivendo repetições de histórias. Porque existem inúmeros fragmentos mal resolvidos. E eu estou querendo viver algo novo, mal resolvido no passado. Como assim, irmãos? Vem 2023, se 2022 ainda está totalmente fragmentado. Então, essa mulher, a sua posição social era pobre. Ela vivia isolada socialmente. E era comum naquela época as mulheres irem em grupo, porque os cântaros tinham uma capacidade de pegar 19 litros de água. Então não é algo leve, precisava de muitas pessoas para poder carregar. Mas quando a gente está mal, irmão, até os nossos pesos a gente aguenta sozinho para não ter que dividir com ninguém. Porque quando a gente divide,
Algumas pessoas vão começar, mas por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Por que você não toma essa atitude? Por que você não ora? Por que você não procura o pastor? Por que você não vai na igreja? Por que você não faz isso? E às vezes a gente está tão mal que a gente não quer ouvir essas coisas. Mas quando a gente foge da vida social, existe alguém aguardando a gente. Porque enquanto o problema ainda é possível, ele não aparece. Mas quando chega no nível da impossibilidade, quando não se tem mais para onde ir, quando não se tem mais jeito, quando não se tem mais solução, aquele que é o Deus do impossível, aquele que é o Deus das causas impossíveis, ele aparece. Jesus chega de maneira proposital ao meio-dia. Ele chega exatamente no momento que ele sabia que aquela mulher ia chegar ali. A mulher é pobre, mas tem um cântaro. O Filho de Deus chega até ela sem um balde, sem uma corda. O Filho de Deus não tem nada, nenhum aspecto visível. Ele não tem algo visivelmente que seja suficiente para que ela chegue e fale assim: vai me ajudar, mas ele está ali e pede ela água. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Aquilo que é falta na sua vida, nas mãos de Jesus, abençoa outras pessoas. O Filho de Deus não tem um balde, mas ele é a fonte. O Filho de Deus não tem uma corda, mas ele é o caminho para se beber a água da fonte. A fonte é mais importante do que o balde, irmão. Deixa eu falar algo para a sua vida. Deus vai te colocar em ambientes, irmãos, de influência. Aonde você será, irmãos, o que vai ter menos dinheiro, menos capacidade, até mesmo talvez, irmãos, inteligência. Mas você tem o que falta nesses ambientes, que o dinheiro não compra, que a influência não é capaz de dar. É justamente nesses ambientes que o Senhor vai te levar. E o que vai te levar lá é exatamente aquilo que falta para você. Porque o que falta no aspecto visível tem abundante no seu interior. E é justamente, irmãos, nesses ambientes que o Senhor vai te levar, para que quando você chegue lá, a sua falta faça sentido. Aí você vai começar a entender porque ainda a oração não foi atendida, porque existem pessoas que têm o que você quer, mas não têm o que tem de abundância dentro de você. Então, enquanto o encontro não acontece, não chega até você, mas vai chegar a hora certa, não a hora que a gente deseja, mas a hora que o Senhor deseja. Então não reclame das suas faltas, porque o Senhor é o seu pastor e nada te faltará. Ele é o Deus das suas ausências, Ele é o Deus das suas faltas. Em Deus, até mesmo aquilo que nos falta toca nas pessoas para transformar. O Filho de Deus não tem um balde para pegar água, e é justamente o que está faltando nele é que vai abrir, irmãos, a conversa para a restauração. É justamente porque às vezes as pessoas vão chegar perto de você: cara, não era para você estar fazendo sucesso, já era para você ser bem sucedido. E essa curiosidade, irmãos, vai levar você
a fazer com que prospere na vida do outro aquilo que você tem em abundância. Aleluia. No verso 9 diz o seguinte: então disse a mulher samaritana: como sendo tu, judeu, pedes de beber água a mim, que sou mulher samaritana? Sabe qual é o nosso problema, irmãos? Que a gente é apegado aos nossos problemas de estimação. A gente é apegado, irmãos, a pecados de estimação. Você já frequentou um ambiente novo assim, que tem, às vezes, pessoas com muitos anos naquele lugar? E aí você chega com uma nova ideia, a pessoa fala assim: nem vem com essa ideia que aqui não funciona desse jeito não. Não vem com essa ideia aqui não, porque eu já sei como aqui funciona. Não funciona desse jeito. Nem adianta levar para A, para B ou C essa questão, que nem vai acontecer. Essa mulher está ali. O Filho de Deus pediu água. E ela está falando: o que você está fazendo aqui se a gente nem pode conversar? O problema, irmãos, é que a gente quer responder para Jesus aquilo que Ele não perguntou. Porque nós estamos em um encontro com Jesus, e eu quero levar a conversa para outro lugar. Mas Jesus, irmãos, está aqui dando uma oportunidade para aquela mulher. Ele está pedindo a ela água. Quantas vezes, irmão, Jesus já pediu o nosso tempo? Me dá esse dia de hoje. Me dá a sua madrugada. Me dá o seu dia livre. Me dá esse dia aí que você marcou para fazer alguma coisa e você está vendo que está dando tudo errado e você não está percebendo que é eu que quero estar com você. Ele está pedindo a ela, só que a oportunidade não está aparecendo, irmãos, do jeito que talvez ela esperava. A gente desperdiça, irmãos, oportunidades porque elas não aparecem da forma que a gente está esperando. Eu falei que hoje de manhã, às vezes a gente deixa de servir, irmãos, na nossa igreja, porque a oportunidade não é do jeito que a gente queria. A gente é apaixonado, irmãos, por holofotes. A gente é apaixonado por luzes. A gente é apaixonado por lugares de destaque, mas nem sempre a oportunidade que vai aparecer, irmãos, é no ambiente de destaque. Pode ser do lado de um poço. Porque a questão é valorizar quem está ali. Não é a ocasião, mas é quem fez a ocasião, é quem se movimentou aquele lugar. Jesus está aqui, irmãos. No verso 10, Jesus vai responder essa mulher dizendo: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está te pedindo, você me daria de beber e tu lhe pediria e eu te daria a água da vida. Jesus está dizendo o seguinte: cara, se você me conhecesse, a nossa conversa terminava agora. Existem situações, irmãos, da nossa vida que a gente está arrastando há anos, pelo fato de não conhecer a Jesus. Porque eu quero colocar um monte de prerrogativas, eu quero colocar um monte de situações para que Jesus resolva o meu problema. Mas Jesus, e aquela pessoa que me magoou? Mas Jesus, e aquilo que aconteceu no meu passado? Mas Jesus, e aquela situação? Jesus está dizendo o seguinte: eu quero te dar um novo começo, eu quero fazer nova todas as coisas. Eu quero que você entenda, as coisas antigas precisam passar para que eu faça algo novo. Você não precisa do seu passado. O passado não é mais matéria-prima para o futuro. O que eu tenho é a minha vida, e a minha vida é a matéria-prima para o futuro.
A nossa murmuração, irmão, nos afasta das promessas de Deus. O Filho de Deus está ali na nossa frente e a gente está reclamando. Mas e o problema? Mas a rixa que há entre nós há tantos anos. E o Senhor chega agora dizendo que vai resolver tudo isso com um passe de mágica, com a conversa. Porque talvez, irmãos, sua mente comece a dizer: mas o pastor, você não sabe o que aconteceu na minha infância. Você não sabe há quanto tempo eu estou vivendo essa situação para você chegar agora e dizer que Jesus quer fazer algo novo. Eu não estou falando algo da minha cabeça, mas eu creio, irmãos, nessa palavra que está escrito, irmãos. E porque está escrito que Ele é capaz de fazer coisa nova, que Ele é capaz de fazer algo novo, é exatamente nisso que eu creio, sem tirar nenhuma vírgula e sem colocar nada, sem acrescentar e sem tirar. Eu creio exatamente como está escrito. A mulher está chegando para Jesus e vai começar a dizer o seguinte no verso 11: Senhor, tu não tens como tirar água, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? Como que você vai tirar essa água? De onde você vai tirar isso se você não tem balde? E se você não tem nenhuma corda? Porque o poço é fundo. A mulher está dizendo para a fonte está diante dela, e dizendo para a fonte o seguinte: você não tem balde. Ela está dizendo para aquele que tem toda a água e água viva, dizendo: você não tem balde. Você concorda que os questionamentos dela colocam em xeque aquilo que Jesus é? Concorda comigo? Jesus, irmãos, poderia se posicionar como um maioral, mas Jesus, quando vai se encontrar com a gente, existe algo em Jesus que é empatia, e Ele se coloca na posição da nossa dor. Ele não chega assim: mas eu não preciso de um balde. Mas Ele está ali, cansado como ela é no espírito, com sede como ela está no espírito. Ela questiona Ele e Ele continua, irmãos, conversando, porque Ele não quer ganhar a discussão, Ele quer salvar ela. Aprende algo: Jesus não quer ganhar discussão com você, Ele quer te salvar. Ele quer restaurar a sua vida, o seu casamento. Ele quer restaurar a sua vida sentimental. Ele quer, irmãos, apagar as vozes que andam na sua mente, dizendo que pelo fato de um relacionamento ter sido frustrado, você não vai conseguir mais dar nenhum passo à frente. Porque os momentos mais difíceis, irmãos, revelam o que há no nosso interior. Pode não parecer que tem água, podemos estar num deserto, mas quando a palavra de Deus é ativada no nosso interior, todas as questões aparentes, irmãos, se tornam vãs para que um rio de águas vivas apareça. O aspecto de sede, o cansaço físico, ele sendo pressionado, e a pressão vai começar a tirar de Jesus quem Ele é. Só que Ele vai tirar aquilo que Ele é no momento certo. Sabe por quê? Porque ainda falta falar da sua história. E deixa eu falar uma coisa para você: Jesus conhece o seu histórico. No verso 12, a mulher chega dizendo o seguinte: és tu porventura maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e o seu gado? Afirmou Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber a água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, nele será feita uma fonte para jorrar para a vida eterna. O que Jesus está dizendo para essa mulher? Ei, eu conheço o histórico de Jacó.
Eu conheço aquela família e eu sei quantas vezes eles voltaram aqui para o poço. Eu conheço a sua vida e sei quantas vezes você tem retornado a esse poço para tentar matar uma sede que só eu posso matar. Eu sei quantas vezes você tem saído da sua casa, vindo para cá, se isolando, achando que sozinho você vai conseguir resolver alguma coisa. Eu sei quantas vezes você frequentou os ambientes sombrios da sua vida. Eu conheço o seu histórico. Eu sei o quantas vezes você se levantou e quantas vezes você se assentou nesse dia. Eu conheço a sua vida como a palma da minha mão. Eu sei quantos fios de cabelos há na sua cabeça. Eu sei os seus dias. Eu sei o dia de hoje e eu sei do dia de amanhã, porque eu já estive no seu futuro. Mas deixa eu te falar uma coisa: só vai acontecer aquilo que eu conheço se você beber dessa fonte. Porque uma vez que você bebe dessa fonte, você não se torna alguém somente que não tem sede, você se torna uma própria fonte. Porque a água que Ele tem, ela se multiplica dentro de nós e ela se torna um rio de águas vivas. Eu conheço o seu histórico. Eu sei o dia da frustração. Eu sei o dia que abusaram de você. Eu sei do dia em que você foi traído. Eu estava lá. Eu conheço o seu dia. E por que Ele faz questão de falar que conhece os nossos dias? Porque o local da dor precisa ser visitado com Ele. Porque Ele é o remédio. E remédio, irmãos, não pergunta qual é o problema que está acontecendo, porque Ele já tem um propósito: curar, restaurar. No verso 15 disse a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu nunca mais tenha sede e nem precise voltar aqui para buscar. Jesus conhece o endereço da dor, irmão. O que aquela mulher está querendo ao beber água viva é resolver um problema externo. Ela está dizendo assim para Jesus: ei, me dá então dessa água, porque eu não vou precisar mais vir no poço. Eu não vou precisar mais correr até aqui a carregar esse peso. Eu não vou precisar mais ir e voltar todos os dias. E Jesus, irmãos, sabe problemas em nossas vidas que são protegidos pela gente. A palavra do Senhor vai falar sobre fortalezas que às vezes estão na nossa mente. Que fortalezas são essas? São problemas aonde nós bloqueamos o acesso para a cura. Porque a gente tem um hábito de dizer o seguinte: sabe por que eu sou assim? Porque meu pai era assim. Sabe por que eu sou assim? Porque esse é o meu histórico de vida, eu sou desse jeito. Você sabe por que eu sou assim? É porque naquele dia eu sofri um abuso e por conta desse abuso resultou nisso que eu sou. Sabe por que eu sou assim? Porque sempre deu tudo errado para mim. Todos os empregos que eu tentei eu não consegui. Eu não passei no vestibular e por isso que eu estou aqui. Eu sou assim por conta disso. Deus não me ama. Mas no encontro, todos esses dias são expostos à luz. E olha o que Jesus vai afirmar: vai e chama o teu marido. E essa era a problemática. Porque olha o que a mulher vai responder: não tenho marido. E Jesus vai dizer para ela assim: bem disseste, porque 5 já tiveste, e esse que tens agora não é teu marido. A questão é que a mulher falou uma meia verdade. Quantos maridos essa mulher já teve? E ela já está no 6º, que nem dela é. 6 homens, todos com rastro. Jesus encontrou uma mulher fragmentada pela dor dos relacionamentos.
Você lembra que ela questiona Jesus o seguinte: você é maior que o nosso pai Jacó? Olha ela se reportando a uma referência masculina. Deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. Aonde há uma criança abandonada, existe um homem que não compreendeu o seu papel. Aonde há um filho abandonado, órfão, é porque há um homem que não entendeu o papel que ele tem como um pai. E Jesus está aparecendo exatamente ali nesse momento, nessa dor e nessa ferida para essa mulher. Eu conheço o seu histórico de relacionamentos. E essa mulher automaticamente ela vai mudar o assunto. Porque é isso que nós fazemos quando queremos não falar de assuntos que são delicados. Ela vai começar a falar de teologia com Jesus. Olha o que ela vai dizer no verso 19. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizes que é em Jerusalém que é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, que quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou. E já chegou. Não é uma hora que vai chegar, ela já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura. Jesus fala com ela agora de um assunto. Ela veio falar de lugar da adoração, e Jesus explica para ela agora o ambiente mais íntimo que um filho pode ter. A história estava se voltando, irmãos, para se pegar uma água no poço, e Jesus está mostrando para ela o local da fonte, porque é no ambiente de adoração que nós somos, irmãos, envolvidos pela fonte. É no ambiente de adoração que é em espírito e em verdade. Por que é em espírito? Porque Deus é espírito. E porque deve ser em verdade? Porque em adoração não é lugar de fingimentos. Adoração não é lugar onde eu demonstro quem eu não sou. Em adoração é um ambiente onde eu demonstro quem eu sou. Quem eu sou, fraco, frágil, às vezes, irmãos, perdido, às vezes, irmãos, com medo, às vezes, irmãos, com medo do amanhã, sem às vezes dormir durante a noite. É esse de verdade que o Senhor quer no ambiente de adoração. Mas entenda, é no ambiente de adoração, porque é no ambiente de adoração, irmãos, que o Senhor é entronizado, e é justamente aonde nós conhecemos, aonde Ele quer mudar e restaurar a nossa vida. E a conversa continua. Ela responde o seguinte: eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando Ele vier, Ele vai nos anunciar todas essas coisas. Ela está diante do Cristo, diante de Jesus, dizendo o seguinte: quando Ele vier, Ele vai anunciar tudo isso. Quando eu não enxergo conforme a palavra, eu não vou ver Jesus nos ambientes aonde nós estamos.
Irmão, eu tenho todos os astigmatismo, miopia que você possa imaginar. Tirei o óculos, estou vendo todo mundo duplicado, triplicado. Já não sei mais quem é quem. E se eu tentar viver a minha vida sem os óculos, eu vou ter muita dificuldade e não vou enxergar as coisas como elas são. É justamente alguém querendo viver a vida sem a fonte. Enxerga, irmãos, tudo errado. Tem concepções totalmente erradas. Mas quando nós colocamos o óculos da palavra, quando nós colocamos, irmãos, a visão de Deus em nós, tudo aquilo que estava confuso passa agora, irmãos, a estar no seu devido lugar. E é a falta desses óculos que não permite nós enxergarmos Jesus em meio à confusão da nossa vida. Ele está ali. Ele está ali e eu estou pedindo, vem, e Ele já está. Eu estou dizendo, vem, Senhor, e Ele já está. Deixa eu falar uma coisa, Ele é um socorro bem presente. Ele não é bem ausente. Ele é um socorro bem presente. Em que momento? Em que momento esse socorro aparece? É exatamente quando você já não sabe mais o que fazer. É quando a angústia te toma tanto que você já está vivendo uma vida artificial. Você já está funcionando e não fluindo na vida que o Senhor te chamou. Você já não está mais, irmão, sorrindo porque o seu sorriso ficou no passado. Você já não se sente mais feliz no que faz. Por quê? Porque tudo isso ficou no passado. Mas Jesus está presente no momento da angústia. A questão é que Jesus tem uma resposta. Olha o que Jesus vai dizer. Verso 26. Ela disse: quando Ele vier, Jesus responde: eu o sou. Talvez aqui você esteja pensando assim: Jesus está só se apresentando, dizendo assim, prazer, então Jesus está aqui. Mas Jesus está usando justamente as palavras ditas por Deus para Moisés. Porque quando o povo queria saber quem Deus era, e aí Moisés está dizendo: Senhor, o povo quer saber quem você é. Diga ao povo que eu sou. Diga ao povo que eu sou o que sou. O que é que ele está respondendo? Diga ao povo: eu não sou o rio, eu não sou o vento, eu não sou as nuvens, eu sou a essência da vida, eu sou tudo. O que é que Jesus chega para essa mulher e diz: eu sou tudo. E Jesus esperou o exato momento, porque Ele poderia dizer: eu sou no começo, na primeira frase. Mas Ele esperou 6 questionamentos. A mulher questionou Ele 6 vezes. Quantos maridos ela já tinha tido? 5 maridos e o 6º não? Seis maridos, 6 questionamentos, 6 respostas. Meia. O que é o 666? É a tentativa frustrada de tentar ser 7 e não conseguir. 7 aponta para a perfeição. 6 é o número do homem. É a tentativa do homem de ser perfeito. Aquela mulher pensava que trocar de marido traria felicidade para ela.
E Jesus esperou os 6 questionamentos para mostrar para ela o seguinte: o eu sou chegou. O 7º homem chegou. Só que agora, esse 7º que chegou é o eu sou. É a essência da vida. É aquele que é a própria vida. Eu não sou uma água que vou te dar para você beber e vai passar a sua sede temporária. Eu sou a essência da vida que você precisa. Ei, Lagoinha, eu acho que você não está entendendo. O que Jesus está dizendo para a gente hoje? Eu conheço a sua história. Eu sei quais são as suas frustrações. Eu sei aquilo que tem perturbado os seus dias. E eu sei aquilo que tem feito com que você se entristeça e que você tente procurar soluções em caminhos que você já sabe que vai dar errado. O que Jesus está dizendo essa noite? O eu sou chegou. E quando o eu sou chega, o eu sou chegou. Porque o texto, irmão, vai começar a demonstrar que quando o eu sou é pronunciado, imagine só as ondas sonoras saindo da boca de Jesus, o eu sou, viajando as barreiras do tempo e alcançando os ouvidos. Porque agora Jesus já tem a total atenção. Jesus está respondendo as perguntas. E cada vez que ele responde as perguntas, ele chama a atenção. Quando Jesus percebe que o Espírito Santo pode convencer, eu sou. Esse som, irmãos, rompe a geografia que distancia Jesus e ela. Entra dentro dos ouvidos dela. E algo, irmãos, vai começar a acontecer no interior daquela mulher. Você se lembra do dia que você encontrou com Jesus? Que ninguém precisou de convencer você de nada. Mas provavelmente num ambiente como esse de culto, alguém estava pregando o nome dele, e o nome dele atingiu seus ouvidos, e algo começou a mexer aqui dentro, algo começou a se mover, e os problemas que antes tinham total domínio sobre você, já não conseguia, você já começava a ver que não fazia sentido nenhum, não fazia sentido mais estar triste, não fazia mais sentido estar desesperado, justamente porque você estava saindo de uma condição de alguém frustrado para alguém cheio. Você estava saindo de uma condição de alguém com sede para se tornar alguém agora como uma fonte. Então, irmão, a gente pode imaginar que aquela mulher já estava ali, paralisada, olhando Jesus falando, eu sou. E nesse interim os discípulos começam a chegar com comida. E o texto vai dizer que aquela mulher, irmãos, ao ouvir eu sou, a única coisa que ela tinha, que era um cântaro, e que tornava ela maior do que Jesus socialmente, ela larga. Ela vai ficando parecida com Jesus. Jesus não tem um cântaro, ela já não tem mais. Ela já não tem mais aonde guardar, porque ela larga aquilo que ela tem. E a palavra do Senhor vai dizer que ela começa a correr. Jesus não disse nada para ela, mas ela começa a correr para anunciar aos samaritanos a mensagem que um dia alcançou ela. E deixa eu só te lembrar uma coisa: naquele tempo, mulher não tinha muita credibilidade e autoridade para pregar. E principalmente sendo uma mulher, pregar para homens. Mas o que Jesus falou com ela mudou a fisionomia.
O que Jesus falou com ela mudou a voz dela e a posição que ela ocupava. O que Jesus falou com ela trouxe para ela autoridade que não se aprende nas faculdades, autoridade que não se aprende com os livros, autoridade essa que se recebe no nome de Jesus. E quando ela chega naqueles homens e começa a dizer o que Jesus fez na vida dela, não foram um, não foram dois, não foram três, não foram quatro, mas há uma multidão, irmãos, começa a se mover pelo testemunho poderoso que aquela mulher começou a dizer. O que Jesus está dizendo para ela? Vai lá, no lugar onde você estava acostumada a viver do seu jeito, agora eu vou te mostrar como se vive. Eu vou te mostrar agora como se fala. Eu vou te mostrar agora como que se resolve as problemáticas da vida. Ela começa a pregar. Vocês estão lembrados que os discípulos saíram da presença de Jesus e voltaram com comida. Mas aquela que ouviu, eu sou, ela não volta com comida, mas ela volta com uma multidão de pessoas. Ela volta com uma multidão de pessoas e dizendo: é este aí que mudou a minha vida, é este aí que mudou a minha história, é esse aí que os médicos, que o dinheiro, que a posição social, que a influência, que os amigos importantes não conseguiram fazer, mas o Eu Sou conseguiu fazer. Se você fala em outras línguas, comece a encher esse lugar. Comece a encher esse lugar, porque o Eu Sou está nesse ambiente.